Oi, gente! Quanto tempo? Olha só quem está por aqui para a gente poder falar sobre mais um tema novo. E a ideia é explorarmos um pouco da matemática com um tema que é muito comum na educação infantil. Vamos explorar as medidas falando sobre as alturas. É importante a gente ressaltar que sempre na aplicação de qualquer proposta que é sugerida, é importante você analisar o contexto em que você está conversando com seus alunos sobre a sua temática. Você também partir de uma pergunta geradora ou de uma situação problema para então, sim, instigar nas crianças a vontade de investigar o tema, para que a gente tenha então o interesse das crianças e a participação delas em todo o processo. E enfim, para a gente então gerar uma experiência que às vezes não basta ter apenas uma proposta pontual e não se falar mais nisso, mas é necessário a gente ter todo um tempo de uma conversa até que aí tenha uma assimilação daquilo que se está estudando para que haja realmente uma experiência de aprendizagem. Vamos para o primeiro passo, que é conhecer os instrumentos e saber como eles funcionam. Feito isso, é importante perguntar para as crianças se elas conhecem instrumentos que podem medir a sua altura e quais são eles. Assim, as crianças podem levantar hipóteses e a gente pode ir conversando até chegar em algum instrumento que elas já tenham visto, mas não sabem exatamente o que é para medir alturas. Passo 2, então, é permitir com que as crianças escolham qual instrumento elas querem ser medidas e, em uma tabela em que elas possam identificar o seu nome, elas vão escrever a sua medida correspondente. Aqui vale uma conversa sobre a função social dessa tabela e dos números encontrados nos próprios instrumentos que vão indicar o tamanho das crianças. Uma conversa importante anterior sobre as medidas não convencionais, que vocês estão vendo aí, polegadas, pé, palmo, passo. Nós conversamos anteriormente sobre isso e chegamos à conclusão de que não teríamos um número específico que pudéssemos depois comparar os resultados para criarmos gráficos dos nossos tamanhos. Por isso, nós optamos então pelos instrumentos convencionais para medir as alturas. Mas é válido realizar esse primeiro para depois então comparar com o do instrumento e chegar à conclusão de que o número torna o resultado bem mais concreto e mais fácil da gente fazer a comparação no final. Passo 3. Comparação de gráficos e tabelas. Com isso, o professor, então, vai sistematizar aí os dados para colocá-los em gráfico com os números que foram coletados na tabela. As crianças, então, são convidadas a comparar as informações na sua tabela com a do gráfico e colar, então, as suas fotos no seu número correspondente. Assim que todo mundo colar a sua foto no seu tamanho correspondente, aí nós vamos começar a fazer a leitura do gráfico, que é ver quem é a criança mais alta, quem são as crianças mais baixas, qual tamanho temos mais crianças, qual tamanho temos menos crianças, e ir explorando com outras perguntas que surgirem das próprias crianças. Passo 4. Registro e consolidação da experiência. As crianças, então, serão convidadas a sistematizar o que elas estão aprendendo através de uma proposta dirigida, em que elas poderão escolher qualquer objeto para poder medir e usar um instrumento que quiser e fazer a correspondência ali do número de acordo com o seu tamanho. Ufa, quanta coisa a gente viu, hein? E é importante a gente dizer que as nomenclaturas que nós usamos são as normais, centímetros, metros, e os nomes dos instrumentos também são preservados. Assim, as crianças já vão se acostumando com os nomes corretos das coisas e usando-os também em diversos contextos. Mas essa proposta não termina aqui. Será que as crianças também sabem medir o seu peso? E aí, o que será que elas responderam? Isso nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Até lá!